Bom dia, meninas, vamos fazer nosso devocional de hoje? Então vamos começar nosso devocional de hoje com nossa oração pedindo por entendimento da palavra da Bíblia. Essa oração está disponível para vocês no PDF na descrição do vídeo. Ó majestoso Senhor da glória, querido Jesus Cristo, em teu santo nome busco compreender tua palavra. Preciso, Senhor, deste tesouro para enriquecer muitos com teu conhecimento. Sem tua luz divina nada posso fazer, sem teu poder falho, meu amado Jesus. Dá-me entendimento dos textos que leio, alimenta minha alma com tuas palavras. Revela-me teus mistérios, guia-me em teus preceitos santos, ó meu Mestre. Que eu jamais distorça tuas divinas palavras, mas as expresse conforme teus estatutos. Livra-me, Jesus, das heresias que assolam as igrejas, protege-me de adulterar teu poderoso ensinamento. Preenche-me com teu entendimento, grava a tua palavra em minha mente para que não peque contra ti. Concede-me o discernimento de tua lei, que tua luz brilhe em meu coração para que eu te conheça mais a cada dia. Ó Santo de Israel, Mestre dos mestres, estou aos teus pés para aprender contigo, meu único e verdadeiro professor. Senhor Jesus Cristo, este é meu sincero pedido, e desde já te agradeço em teu santo nome. Amém, Jesus. A leitura bíblica de hoje é Marcos 2 e 3. Jesus cura um paralítico. Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum, e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá, e ajuntou-se tanta gente, que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da porta. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram um paralítico. Ele estava sendo carregado por 4 homens, mas, por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram o doente deitado na sua cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: Meu filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar: o que é isso que esse homem está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. No mesmo instante Jesus soube o que eles estavam pensando e disse: Por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua cama e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante o homem se levantou na frente de todos, pegou a cama e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. Jesus e Levi. Jesus saiu outra vez e foi para o lago da Galileia. Muita gente ia procurá-lo, e ele ensinava a todos. Enquanto estava caminhando, Jesus viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Então disse a Levi: Venha comigo. Levi se levantou e foi com ele. Mais tarde, Jesus estava jantando na casa de Levi. Junto com Jesus e os seus discípulos estavam muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama que o seguiam. Alguns mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, vendo Jesus comer com aquela gente e com os cobradores de impostos, perguntaram aos discípulos: Por que ele come e bebe com essa gente? Jesus ouviu a pergunta e disse aos mestres da lei: Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Jesus e o jejum. Os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas chegaram perto de Jesus e disseram a ele: Os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam. Por que é que os discípulos do Senhor não jejuam? Jesus respondeu: Vocês acham que os convidados de um casamento jejuam enquanto o noivo está com eles? Enquanto ele está presente, é claro que não jejuam. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, então sim eles vão jejuar. Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde, e os odres ficam estragados. Por isso, o vinho novo é posto em odres novos. Jesus e o sábado. Num sábado, Jesus e os seus discípulos estavam atravessando uma plantação de trigo. Enquanto caminhavam, os discípulos iam colhendo espigas.
Então alguns fariseus perguntaram a Jesus: por que é que os seus discípulos estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado? Jesus respondeu: vocês não leram o que Davi fez, quando ele e os seus companheiros não tinham comida e ficaram com fome? Ele entrou na casa de Deus, na época do grande sacerdote Abiatar, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, é contra a nossa lei alguém comer desses pães, somente os sacerdotes têm o direito de fazer isso. E Jesus terminou: o sábado foi feito para servir as pessoas, e não as pessoas para servirem o sábado. Portanto, o Filho do Homem tem autoridade até mesmo sobre o sábado. Marcos 3. Jesus e o homem da mão aleijada. Jesus foi outra vez à sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijada. Estavam também na sinagoga algumas pessoas que queriam acusar Jesus de desobedecer à lei, por isso ficaram espiando Jesus com atenção para ver se ele ia curar o homem no sábado. Ele disse para o homem: venha cá. E perguntou aos outros: o que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia, o bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer? Ninguém respondeu nada. Então Jesus olhou zangado e triste para eles porque não queriam entender. E disse para o homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão, e ela sarou. Logo depois os fariseus saíram dali, junto com as pessoas do partido de Herodes, começaram a fazer planos para matar Jesus. Jesus cura outros doentes. Jesus e os discípulos foram até o lago da Galileia. Junto com ele ia muita gente da Galileia, da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do lado leste do rio Jordão e da região de Tiro e de Sidom. Todos iam ao encontro de Jesus porque ouviam falar a respeito das coisas que ele fazia. Jesus pediu aos discípulos que arranjassem um barco para ele a fim de não ser esmagado pela multidão. Pois ele estava curando tanta gente, que todos os doentes se juntavam em volta dele para tocá-lo. E as pessoas que tinham espíritos maus, ao verem Jesus, caíam aos pés dele e gritavam: o Senhor é o Filho de Deus. Mas Jesus proibiu duramente os espíritos de dizerem quem ele era. Jesus escolhe os 12 apóstolos. Jesus subiu um monte, chamou os que ele quis, e eles foram para perto dele. Então escolheu 12 homens para ficarem com ele e serem enviados para anunciar o Evangelho. A esses 12 ele chamou de apóstolos. Eles receberam autoridade para expulsar demônios. Os 12 foram estes: Simão, a quem Jesus deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, a estes ele deu o nome de Boanerges, que quer dizer, filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o nacionalista, e Judas Iscariotes, que traiu Jesus. O poder de Jesus para expulsar demônios. Quando Jesus foi para casa, uma grande multidão se juntou de novo, e era tanta gente, que ele e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. Alguns mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam: ele está dominado por Beelzebu, o chefe dos demônios. É Beelzebu que dá poder a este homem para expulsar demônios. Então Jesus chamou todos e começou a ensiná-los por meio de parábolas. Ele dizia: como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? O país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído. Se uma família se divide, e as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si, ela será destruída. Se o reino de Satanás se dividir em grupos, e esses grupos lutarem entre si, o reino não continuará a existir, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens, sem primeiro amarrá-lo. Somente assim essa pessoa poderá levar o que ele tem em casa. Eu afirmo a vocês que isto é verdade: os pecados que as pessoas cometem ou as blasfêmias contra Deus poderão ser perdoados. Mas as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas porque a culpa desse pecado dura para sempre. Jesus falou assim porque diziam que ele estava dominado por um espírito mau. A mãe e os irmãos de Jesus. Em seguida a mãe e os irmãos de Jesus chegaram, eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada em volta dele, e algumas pessoas lhe disseram: escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora, procurando o Senhor. Jesus perguntou: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Aí olhou para as pessoas que estavam sentadas em volta dele e disse: vejam,
Aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Leitura do dia, livro de devocionais Forte, Perdoada. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Eu tinha um número esmagador de delitos e ofensas acumulado em meu histórico quando finalmente me tornei cristã. Quando meu marido, John, me conduziu em uma oração de salvação, ele me fez repetir após ele: Senhor, eu confesso meus pecados. Entrei em pânico. Não sei se consigo lembrar-me de tudo. Eu estava com medo de que minha salvação se perdesse devido à minha memória defeituosa. Você não precisa citar um a um, apenas confesse que você pecou, tranquilizou-me John. Fiquei consolada, porque tinha certeza de que Deus mantinha um registro deles muito melhor do que o meu. Eu sabia que era uma pecadora e sabia que precisava de misericórdia. Eu precisava de perdão, e o recebi, pela graça de Deus. Mas não levou muito tempo, em minha caminhada cristã, até que eu me encontrasse em um estado de falta de perdão para com outros cristãos, ou, devo dizer, conservos. Eu sentia que eles me deviam algo, como um pedido de desculpas. Permiti que isso me consumisse. Durante esse período, experimentei muita guerra espiritual, sentia-me como um alvo, porque eu era. Mesmo sendo cristã, fui uma presa dos planos do diabo. Passava muito tempo ligando e desligando coisas em oração, mas de nada servia. Eu estava atada por cordas fabricadas por mim mesma. Quando finalmente vi a verdade, percebi que não importava o que havia sido feito a mim. Não importava se eu estivesse certa e eles estivessem errados. Tudo o que importava era a obediência à ordem do Senhor de perdoar como eu havia sido perdoada. Fiquei impressionada com a extensão de meu próprio engano. Eu havia pensado que estava tão certa, quando, na verdade, estava tão errada. Com essa percepção, perdoei liberalmente e clamei ao Senhor para me lavar de novo no rio purificador de sua misericórdia, e, é claro, Ele o fez. Deixe-me dizer, eu já estive amarrada e já estive livre, e livre é melhor. Não importa quanto orgulho você tenha de engolir, livre ainda é melhor. Vamos fazer a oração para nosso dia de hoje? Querido Deus, acordo e ergo meus olhos para te agradecer por me conceder a felicidade de desfrutar de uma nova manhã. A brisa, os raios do sol e o canto dos pássaros me lembram que teu amor por mim é infinito, assim posso iniciar o dia com muita alegria e otimismo. Não quero começar o dia sem me colocar diante da tua presença e te agradecer por este novo amanhecer. Quero aproveitar cada instante que me concedes para realizar teus planos, meu Senhor, e aproveitar ao máximo cada momento com as pessoas que amo, no meu trabalho, nos meus estudos e nas minhas atividades diárias, sempre glorificando-te. Ilumina minhas ações e faz com que minha fé esteja em ti, meu amado Senhor. Obrigada por sempre colocar um prato de comida na minha mesa, por recarregar minhas energias, revitalizar meu corpo e saciar minhas necessidades. Agradeço por ter o necessário para viver e por não me esquecer de ti. Cuida de mim e da minha família com teu manto, protege-nos e livra-nos de todo o mal, para que reconheçamos sempre teu amor como centro da nossa união. Pai Santo, derrama tuas bênçãos sobre meus irmãos, para que nos unamos e nos compreendamos melhor. Ajuda-nos a superar juntos as dificuldades, a permanecer sempre sob tua graça e a fazer de ti o único alimento para nossas vidas. Derrama a tua misericórdia sobre mim, Pai Celestial, não me deixe só, pois necessito de ti para viver plenamente. Faz da minha vida o que tu quiseres e sempre faz com que teu santo nome seja o primeiro em meus lábios pela manhã. Que tua presença me acompanhe onde quer que eu vá, renovando e restaurando meu coração, limpando, lavando e tornando-o semelhante ao teu, para que eu possa servir ao próximo, amar sem inveja nem rancor, perdoar e contribuir para tornar o mundo um lugar de amor. Permanece sempre perto de mim, meu bom Deus, durante todo o meu dia. Caminha comigo em todos os momentos, dá-me a certeza de que estás ao meu lado em minhas alegrias, em meus pesares, em meu trabalho e em cada um dos meus ambientes. Guia meus passos, compartilha meu caminho, refugia minha alma e dá força às minhas decisões. Sempre coloca em minha boca palavras de sabedoria e em minha mente as decisões certas para sair vitoriosa das circunstâncias complexas da minha vida. Estou feliz porque confio que vês minha ilusão, minha emoção, e não levas em conta os pecados que cometi, mas sim o arrependimento do meu coração.
Obrigada por este maravilhoso dia, obrigada porque sei que tua poderosa mão me sustentará e me fará vitoriosa, romperá as amarras da dor e fará reinar o amor em mim. Confio em ti, Pai eterno, que ouvirás minha oração e estarás sempre atento às minhas petições. Obrigada porque teus olhos não se apartarão de mim. Permaneço sob tua presença agora e pelo resto do dia. Amém.